Vídeo de hoje, quinta-feira, do programa Bola na Rede Notícias. Vem com notícias sobre o provável substituto, né? O Palmeiras está em busca de um substituto para a saída do Richard Rios. Isso mesmo. Paquetá, acabou o processo envolvendo o meia Paquetá, absolvido. Vamos falar disso também. Tem também notícias lá da França. O Mônaco querendo contratar o Ryan do Vasco. Será? O novo investidor do Galo vai colocar dinheiro no Galo? Uma pergunta, hein? Será que tem novo investidor chegando no Galo? Léo Ortiz com proposta da Alemanha? Davi Luiz saindo do Fortaleza? Isso e muito mais você vê agora no canal Bola na Rede Notícias. Vem comigo! E para não demorar, vou pedir aqui seu like, inscreva-se, deixa seu like, se não gostou dá o dislike, mas ative as notificações em todas para não perder um vídeo do canal, manda para os seus amigos que adoram futebol, gostam de saber das notícias do mercado da bola, das transações, de tudo que acontece envolvendo o esporte no Brasil e no mundo, aqui no seu canal Bola na Rede Notícias. Isso aí, hein? Siga também o nosso Instagram, vou colocar aí para vocês. Então vamos começar com a notícia, né? Do possível substituto para Richard Rios no Palmeiras, né? O Palmeiras está em busca de um novo nome para tomar conta ali do meio-campo do Palmeiras, e o Palmeiras foi atrás do Marlos Ruiz, do Toluca do México, né? O Palmeiras fez uma proposta que não foi aceita pelo jogador, né? Nessa primeira proposta não foi aceita. O Palmeiras pretende enviar uma nova proposta para tirar o jogador do Toluca, mas o jogador também tem uma ambição, tem um sonho, né? Vamos ver se o Toluca vai realizar o sonho, vai realizar a vontade do Toluca em ganhar dinheiro. Se bem que a proposta da Europa realmente seria superior, talvez, a do Palmeiras. Mas ele tem um sonho de jogar na Europa. Então a torcida do Palmeiras vai ficar nesses dias aí, esperando que não chegue nenhuma proposta da Europa para o jogador Marlos Ruiz, para ele poder vir para o Palmeiras e tomar conta do meio-campo do Verdão. É uma boa aposta, uma boa contratação. Ele é um jogador de meio de campo, né? Que já nessa temporada que começou agora lá no México, são 4 jogos, ele tem 1 gol e 2 assistências. Olha só, né? E no ano passado ele tem 9 gols e 9 assistências e 4 gols, se eu não me engano, ou 5 assistências e 9 gols, alguma coisa assim. Ele tem 14, 15 participações em gols no ano passado. Para um jogador de meio campo, um volante, segundo volante, é bastante coisa. Em 46 jogos, ter 15 participações em gols é muita coisa. Então, é um jogador que também tem participado da seleção mexicana, tem jogado bem também pela seleção mexicana. É um bom nome para substituir o Richard Rios, que foi para o Benfica. Vamos começando o nosso giro de notícias, né, com uma notícia que vinha do L'Équipe lá da França, né? O Thiago Escuro, né, deu uma entrevista aí a alguns canais, dizendo que o Ryan do Vasco, que é a notícia que o jornal veio trazer, não interessa ao clube francês, que o Mônaco não está buscando informações ou contatos com o Ryan do Vasco. Essa notícia não procede, né? E que não existe nenhuma negociação com o atleta vascaíno, né? Que não faz parte dos planos do Mônaco. Vamos também agora, nesse giro de notícias, falar do Bahia. O Bahia, né, que estava tentando fechar o empréstimo com o Robert Renan, o ex-zagueiro do Corinthians, né, que pertence ao Zenit, né, poderia ir para o Bahia por empréstimo de 1 ano e meio, 18 meses, mas o Wolverhampton, Vitor Pereira, né, o novo técnico do Wolverhampton, né, já tem João Gomes, tem André, tem agora o John Arias, e quer levar agora o zagueiro. Então, o Wolve entrou na parada, fica mais difícil para o Bahia competir com dinheiro, né, a Libra ou o Euro, né, com a proposta que viria lá da Inglaterra. Então, parece que esfriaram as negociações, entre Bahia, né, e o zagueiro Robert Renan. Além do Robert Renan, o Bahia também fez uma proposta de empréstimo para Gustavo Nunes, ex-jogador do Grêmio, atualmente no Brentford. Ele não vem tendo muitas oportunidades, né, mas o negócio geraria em torno de 18 milhões de euros se ele batesse as metas, né? Um negócio bem alto, né? Vamos lá, né? Vamos ver se isso
vai proceder. Vamos falar também do zagueiro Vitor Reis, aquele zagueiro que apareceu muito bem no Palmeiras no ano passado, uma jovem promessa do Palmeiras, que foi vendido, né, para o Manchester City, né, achei até que ia demorar para ser vendido, mas ele foi vendido no início do ano, foi liberado por empréstimo para o Girona, ele que jogou algumas partidas pelo Manchester City, não vingou, né, então ele não conseguiu os minutos que precisava para bater as metas, então ele está sendo emprestado para o Girona, tá bom? Vamos falar agora do Cruzeiro, né, sobre uma série de negócios na busca por atacantes, né? Mas o Cruzeiro que nessa janela de meio de ano não está muito forte no mercado, né? Porque nas outras janelas do início do ano e do meio do ano passado, o Cruzeiro fez muitos investimentos. O Cruzeiro vem buscar poucos jogadores nessa janela. Não é o foco do Cruzeiro buscar grandes contratações, né? E o presidente do Cruzeiro, Pedrinho, né, já avisou que qualquer proposta para o jogador Caio Jorge tem que começar no valor de 30 milhões de euros. Alô, Mário, né? Sem chororô, sem vontade do atleta querer voltar para a Europa, né? O sonho, sem sonho. Na mesa tem que ter uma proposta a partir de 30 milhões de euros para o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Caio Jorge, né? E falando de Lucas Paquetá, uma excelente notícia para o jogador, né? E teoricamente seria para o Flamengo, né? Nessa quinta-feira, né, o Paquetá, que estava sendo investigado já há praticamente 2 anos, o processo estava se arrastando há 2 anos sobre o caso das apostas, né, esportivas. O Paquetá teria forçado 4 cartões amarelos para beneficiar pessoas do lugar onde ele nasceu, ali na ilha de Paquetá, para quem não conhece, ali no Rio, né? Tem a ponte Rio-Niterói, você desce ali e vai para a ilha de Paquetá, né? A Federação Inglesa não conseguiu comprovar a participação do jogador, que acabou absolvido. Não cabe recurso, né? Ou seja, ele está completamente livre para poder voltar a jogar sem punição nenhuma, né? O problema, a notícia para o Flamengo não foi das melhores, né? Porque o Flamengo contava com pelo menos uma punição da Federação Francesa em relação ao Paquetá não ser banido do futebol, mas ser punido de jogar na Inglaterra. Então o Flamengo faria uma proposta, né, ao West Ham para poder trazer o jogador de volta para a Gávea. Mas, né, ele que perdeu a oportunidade para o Manchester United, né, Manchester City, né, na época a transação geraria em torno de 80 milhões de libras, né, lógico, o valor dele de mercado caiu, mas hoje o West Ham acredita que o valor de mercado dele esteja em aproximadamente 50 milhões de libras, praticamente a mesma coisa que o Chelsea pagou na contratação do João Pedro ali no Mundial de Clubes, né? E que ficaria inviável para qualquer clube do Brasil, da América do Sul, pagar aproximadamente 400 e poucos milhões de reais numa só contratação. Então, absolutamente, né, a negociação entre Flamengo, West Ham e Paquetá terminou porque ele volta, né, a ser relacionado, né, ele que estava ficando no banco, né, depois começou o período das apostas, perdeu a oportunidade na seleção brasileira, é bem verdade, parou de ser convocado, né, até o caso se ter um final, né, como teve hoje, né, e o West acredita que na Inglaterra e na Europa terão alguns interessados no futebol do meia, né? Então, em relação ao Flamengo, muito difícil, né, o Paquetá voltar ao Brasil, voltar ao Flamengo, né? Agora vamos falar do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro, o Galo, que vem com dívidas exorbitantes, né? Cada um fala um valor, mas a dívida gira em torno de entre, né, 1 bilhão e 700 milhões de reais e 2 bilhões de reais, né? E parece que vai haver um aporte financeiro de 600 a 800 milhões de reais no Atlético Mineiro, né? E esse aporte ajudaria muito o Atlético que desse montante tem praticamente 900 milhões de reais em dívidas, né, bancárias, né, de juros e empréstimos, né, e que com esse aporte chegando, de repente equalizaria praticamente essas dívidas, que são as maiores, né, do clube, né, e o Atlético continua contratando, né, contratou o Biel, contratou o Alexandre, está de olho no Renier, né, está conversando com o Real Madrid,
E a gente não sabe ainda, né, se esse investidor vai realmente fazer esse aporte ou não, né? Então, vamos ver aqui mais notícias. E agora vamos falar do Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz tem uma proposta do RB Leipzig, o clube alemão, né? Fez uma proposta ao Flamengo que foi recusada, né? De 12 milhões de euros mais 3 milhões em bônus para o Flamengo. E engraçado que o Léo Ortiz era do Red Bull Bragantino até março, né? O Flamengo comprou ele do Bragantino por 7 milhões de euros, não está vendendo por 12. Olha só, hein, Mário? Não está vendendo por 12, o atleta tem 28 anos e mais 3 de bônus, né? Se cumprisse todas as metas. E o RB Leipzig diz que ele evoluiu muito, né, no Flamengo, que ele, acho que deve ser por isso que eles não tinham levado o Red Bull Bragantino. Achavam que de repente ele não estava, né, num nível elevado por estar no Bragantino no início do ano. Só pode ser, né? Porque após ir para o Flamengo, né, falam que ele está pronto para ser titular do RB Leipzig. O atleta tem 29 anos de idade, tá? Desculpa, né? E ele tem passaporte italiano, que não tiraria a vaga de um estrangeiro. Então, isso é o primordial também para a contratação do zagueiro. E o representante do Leipzig ficou encantado com a evolução dele no Flamengo. Mário Gomes conversou com o Léo Ortiz na última partida entre Flamengo e Red Bull Bragantino, né, onde o Flamengo ganhou por 2-1 de virada, né? E o RB Leipzig promete fazer uma nova proposta pro Flamengo para tirar o Léo Ortiz ainda nessa janela de transferências, tá? E em relação ao Flamengo, que já fez 5 contratações aí muito boas, né? A torcida do Flamengo tá maravilhada. O Flamengo ainda tá em busca de um centroavante, tá bom? Essas são as notícias do Flamengo. Hora de falar do Corinthians, com o novo trio que nunca perdeu o Garro. Yuri Alberto e Memphis Depay têm 12 partidas juntos desde o início do ano, né, como titulares, com 9 vitórias e 3 empates. Todas as partidas na Neoquímica Arena, tá? É uma estatística boa, né? Mas legal que, para eles, né, que na Neoquímica Arena, com os 3, eles praticamente têm quase 100% de aproveitamento, 83% de aproveitamento. A última vez que o trio esteve junto foi na vitória por 1-0 contra o Palmeiras, na noite dessa quarta-feira. Gol do Memphis Depay, dando a vitória no jogo muito bom, cheio de alternativas. Um jogo muito bom pela Copa do Brasil. Na semana que vem, o jogo da volta no Allianz Parque. O Corinthians só precisa de um empate ou uma vitória para passar a próxima fase, as quartas de final da Copa do Brasil. O Garro tinha um grave problema no joelho, né, que impediu participar de boa parte do primeiro semestre, e depois foi a vez de Yuri Alberto. Sofreu uma fratura na costela que o afastou dos campos por 2 meses. Agora, com a expectativa de atuarem mais juntos, né, Dorival vai ganhando força para permanecer na frente do clube, né? Porque o Dorival estava balançando também no Corinthians, que não vinha de boas apresentações, né? E o Corinthians também precisa, né, e já avisou que vai poupar o time no Campeonato Brasileiro para o jogo da volta na Copa do Brasil. Mas o Corinthians também não está numa boa situação no Campeonato Brasileiro, né? Vamos ver como é que serão as cenas dos próximos capítulos entre Dorival Júnior e Corinthians. Deixa eu ver aqui. Mais uma notícia sobre Memphis Depay. Ele bateu a última meta dele no Corinthians. E o Corinthians, que tem dívidas astronômicas, valores astronômicos a pagar, né, de dívidas, né, tem mais essa notícia do Memphis Depay, né? Ele precisaria de 30 gols, né, para ter direito a um bônus de 6 milhões e 300 mil reais. Só que, de acordo com o Corinthians, nas contas feitas nessa manhã de quinta-feira, o holandês marcou 15 gols e deu 14 assistências. Só que no jogo contra o Palmeiras, ele fez o gol da vitória, né? Dessa maneira, em vez dos 6 milhões e 300, ele fica com 4.700 de bônus pela participações em gols, uma economia de 1 milhão e 600 para o Corinthians, né? Que vai desembolsar com o Memphis Depay no mês de agosto, algo em torno de 17 milhões de reais. Isso mesmo, 17 milhões de reais. 6 milhões são os custos normais do Memphis Depay, tá? Só isso, habituais por mês. Todo mês
ele custa 6 milhões de reais ao Corinthians, tá? Mais, né, o bônus que ele obteve, né? É isso aí, Memphis ter conseguido participar de 70% das partidas, ele quase praticamente não se machuca, né? Desde que foi contratado, e esses 4 milhões e 700 pela presença em 29 gols, seja como com gols ou como assistências. Olha só, gente. E a última notícia do vídeo de hoje é sobre Roger Guedes, né? O Grêmio, que é o time que está mais na frente na contratação do atacante, que está lá na Arábia Saudita, Al Ittihad, se não me engano, e tinha feito uma proposta de empréstimo, se não me engano, de 6 meses por 1 milhão de euros, achei caro. Depois uma obrigação de compras, eu acho que de mais de 8 milhões de euros ou 9 milhões de euros, somando 10 milhões, mas parece que o clube saudita não aceitou, né? E eu tava lendo aqui, né, as últimas informações aqui, coloquei aqui também as informações do Marcelo do Grêmio, né? Marcelo Marques, que foi quem comprou a Arena Grêmio, né, pro Grêmio. Lógico que isso aí com certeza vai ter que ter alguma coisa em troca, né? O Grêmio deve pagar ele sem juros, pelo que eu entendi. Tá investindo pesado na contratação do Roger Guedes. Ele que é pré-candidato à presidência do Grêmio, a eleição deve acontecer entre setembro e novembro, né? Geralmente é mais no final do ano, outubro, novembro, assim, no finalzinho do ano. Ele vem forte, oferecendo 15 milhões de euros, ele que é dono da maior fábrica de pães do país, né? E também da Marques, que vende outros produtos também. E ele vem firme, 15 milhões de euros, né? Para trazer o Roger Guedes, vai bancar os salários. É uma proposta forte, de um homem forte, de um gremista de coração, né, fanático, né? A torcida já recebeu ele, né, depois da compra dos direitos, né, da Arena Grêmio, e agora com essa proposta aí para o Roger Guedes vir para o Grêmio, nem seria uma transação. Os valores são altos, né, mas um jogador que vem para resolver, né? Eu queria que o Fluminense buscasse esse jogador, né, mas o Grêmio está perto aí de fechar. Ainda tem algumas... Não vai ser tão fácil, né? Deve-se enrolar essa novela aí durante agosto, mas o Grêmio está muito perto de fechar a contratação do Roger Guedes, tá bom? E você, gostou desse vídeo? Siga o canal, inscreva-se, deixe seu like, ative a notificação de todos para você não perder um vídeo do canal. Tendo mais notícias, traremos aqui para vocês no Bola na Rede Notícias. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.